parte da superfície da micela, que é muito importante, que é essa parte eletrostática. Como eu já falei, isso vale para qualquer partícula, não só para a micela, qualquer partícula carregada em solução vai ter um efeito parecido no que a gente discutiu. Então a gente vai voltar a isso quando a gente fala sobre outras dispersões coloidais. Tá? Por exemplo, isso é uma das razões porque as emulsões e partículas podem ser dispersas sem coagular. Tá? Vamos seguir adiante, então. Um outro ponto importante na formação de micelas é um parâmetro que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a chamada CMC, que é a concentração micelar crítica. Tá? Bom, essa concentração, por definição, é a quantidade mínima de surfatante que eu preciso colocar para formar micelas. Tá? Eu vou só voltar aqui ao começo da nossa aula, porque ela é exatamente essa concentração aqui, certo? Então, o que a gente escreveu aqui, eu estou colocando, aumentando a concentração do surfatante em solução, ele está cada vez mais se concentrando na superfície, mas ele só está presente na superfície ou dissolvido. A partir de uma certa concentração, essa tensão superficial para de cair, ela estabiliza, tá? E isso é um sinal de que tem a formação de micelas. Então, essa concentração, esse valor numérico aqui, é o que a gente chama de CMC, tá? Bom, eu vou argumentar para vocês que a CMC é um dos parâmetros mais importantes para a gente caracterizar um surfatante. E, na verdade, uma primeira implicação da CMC seria quanto eu preciso colocar, dissolver de surfatante numa solução para ter micela. Tá? Então, se eu quiser fazer uma solução de micela e a CMC for 8 milimolar, se eu preparar a solução 5 milimolar, não tem micela. Eu só vou ter micela a partir de uma concentração de 8 milimolar. Então, 8 milimolar, 10 milimolar e assim por diante. Tá? É verdade, mas na prática isso não é um problema, porque esses surfatantes são tão eficientes em formar micelas, têm uma estabilidade tão grande para formar micela, que essas CMC normalmente são muito baixas, elas são na faixa disso, milimolar, tem até casos que são 10 a menos 5 molar. Então é muito pouco surfatante em água, ele já se associa e forma micela. Então na prática, para aplicações que usam surfatante as suas micelas, normalmente a gente vai estar acima da CMC. Certo? Qualquer pequena percentagem de surfatante já está acima da CMC. Bom, o que eu argumento que é importante para o uso da CMC é que a CMC indica qual que é a tendência que o surfatante tem de se autoassociar. Isso acho que é fácil de entender. Se eu tiver um surfatante que tem uma CMC de 10 na menos 5 molar, eu preciso botar pouco surfatante para formar micela. Se a CMC dele for 10 na menos 3 molar, ela ainda é baixa, mas ela é 100 vezes maior que a outra. Então eu preciso colocar mais surfatante para formar micela. Tá? Da ideia de equilíbrio químico, a gente sabe, se eu tiver que colocar mais reagente para formar um produto, é porque esse processo é menos espontâneo, menos favorável. Não é? Então acho que é razoável imaginar que quanto menor a CMC de um surfatante, mais tendência ele tem de formar micela. Como a formação de micela está ligada à segregação, à associação das moléculas, a segregação da parte hidrofóbica e a associação das moléculas, ela também pode ser uma medida indireta da capacidade dele de formar, por exemplo, ou de estabilizar, por exemplo, emulsões, ou de estabilizar espumas, porque todos esses processos envolvem a associação do surfatante, ou formando um agregado, ou formando uma estrutura de 2 dimensões, que é aquele filme monomolecular que a gente discutiu. Tá? Então, isso é verdade, eu não vou poder deduzir aqui, mas a gente pode imaginar, pode definir um ΔG de micelização, então qual seria a energia de Gibbs a formação de uma micela. Então isso aqui está relacionado com a estabilidade do sistema. Se essa energia de Gibbs é negativa, a formação da micela é um processo espontâneo, um processo favorável. Quanto mais negativo for essa energia de Gibbs, mais espontâneo, mais favorável vai ser esse processo. Tá? E numericamente, a energia de Gibbs de micelização pode ser calculada como RT logaritmo da CMC. Tá? Se vocês lembram da expressão de QF1, ΔG de uma reação é RT logaritmo de K. Tá? Desculpa, menos RT logaritmo de K. Por quê? Porque quanto maior o K, tinha um menos aqui na frente, mais negativo. Então, na verdade, a CMC é o inverso da constante de equilíbrio de uma reação. Tá? Só que para um processo de micelização. Então, quanto maior uma constante de equilíbrio da reação, mais negativo ΔG. Quanto menor a CMC, aqui não tem o menos, lembra? Quanto menor a CMC, mais negativo vai ser esse termo, mais negativa a energia de micelização. Tá? Que é o argumento que a gente discutiu antes. Então, quanto menos eu precisar colocar para formar micela, é porque é mais estável a formação da micela. Tá? E isso prova isso numericamente. Então, eu posso calcular numericamente qual que é a variação de energia de Gibbs, ou seja, qual que é a espontaneidade da formação de uma micela, se eu conseguir medir a CMC. Tá? Mais do que isso, eu posso medir a CMC não do surfatante puro, porque normalmente ele não aparece puro, normalmente quando ele aparece no sistema ele está misturado com alguma coisa, mas na presença de uma outra substância. Por exemplo, sal. Então a gente acabou de discutir o efeito de eletrostática, né?
E eu sugeri, a gente vai voltar a esse ponto depois, que colocar sal numa micela, na presença de um surfatante iônico, deve estabilizar a micela. Então, se ele deve estabilizar a micela, esse ΔG deve ficar mais negativo. Se o ΔG ficar mais negativo, a CMC deveria ficar mais negativa. Então, eu posso medir como um certo aditivo, por exemplo, um sal, ou como uma certa propriedade, como por exemplo temperatura, afeta a CMC. Se ela diminui a CMC, ela estabiliza a micela, ela favorece a associação. Se ela aumenta a CMC, ela desfavorece a associação. Tá? E o outro ponto também que é importante é que é muito fácil encontrar valores de CMC, porque é muito fácil medir. Então esse gráfico aqui tem, na verdade, um conjunto de propriedades físicas que a gente pode determinar, pode medir, desculpa, para determinar a CMC. Tá? Tem um monte de coisa aqui, eu não vou discutir todas. Eu vou começar pela tensão superficial, que é esse gráfico aqui, ó, porque a gente já discutiu, foi a conversa ao começo dessa aula de hoje. Tá? Então, o que a gente discutiu? Se eu aumentar a concentração de surfatante, medir a tensão superficial, ela vai caindo até um certo ponto, ela deveria estabilizar. Tá? O ponto onde ela estabiliza, onde ela para de cair e estabiliza, é a CMC, certo? Bom, o problema é que esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, esse gráfico de bolinha, ele está um pouquinho diferente, né? Ele não vem, estabiliza e fica parado, ele tem um mínimo aqui, né? Ele desce, sobe, depois ele vai estabilizar, tá? Bom, isso é de propósito, né? Esse gráfico aqui, talvez alguns de vocês tenham feito esse experimento no laboratório, alguns que não fizeram talvez vão fazer. Esse gráfico aqui é típico do desilsulfato de sódio, o SDS. E na verdade ele é uma consequência de uma impureza que o SDS tem, que é natural do processo de síntese dele. O SDS, o dodesilsulfato de sódio, é feito a partir do dodecanol. O dodecanol é reagido com ácido sulfúrico e é sulfonado. Tá? Então, é muito difícil tirar 100% do dodecanol. Um pouquinho de dodecanol que fica na solução causa esse efeito aqui, que é esse chamado mínimo na curva de tensão superficial. Então, a curva correta seria aquela que eu mostrei no começo, ela deveria cair e estabilizar, mas pela presença dessa impureza, ela diminui mais ainda e depois que ela vai estabilizar. Tá? Bom, esse efeito é importante, eu não coloquei aqui só para distrair vocês, mas esse efeito é importante, e a gente já comentou rapidinho sobre ele, porque ele indica o seguinte. Então eu estou falando para vocês que ao invés de ser uma solução pura de SDS, eu tenho uma solução de SDS com um pouquinho de dodecanol. É um álcool de C12, que é um álcool também pouco solúvel em água. O que a gente está verificando aqui nesse gráfico é que a tensão superficial desse sistema cai mais do que ela deveria cair. Tá? Ela abaixa mais. Não tem números aqui, mas para vocês terem uma ideia, a estabilidade da tensão superficial do SDS deve ser em torno de 30. E esse mínimo aqui pode ser de 5 unidades. Tá? É bastante. É bem pronunciada essa queda, ela vai cair em torno de 25, 24, 25, 26, alguma coisa assim. Tá? Então, a pergunta é a seguinte, por que a presença desse um pouquinho de impureza, esse pouquinho de dodecanol, faz com que a tensão seja mais baixa do que ela seria se o SDS está puro? Tá? E aí, se vocês lembram, a gente, quando falou de espumas de filme superficial, a gente chamou atenção, e chamou atenção em micela também, que a formação a proximidade dessas moléculas de surfatante, nesse caso um surfatante aniônico, leva a uma repulsão eletrostática, certo? Bom, e se eu tiver uma molécula que não tem carga, mas que tem a mesma característica anfifílica? É o dodecanol. O dodecanol tem a mesma cadeia de C12 que o SDS tem. Ela não vai se orientar entre as moléculas do surfatante? Não vai ficar entre as moléculas de SDS? Provavelmente vai ficar. A gente viu que o próprio dodecanol reduz a tensão superficial, porque ele também se orienta na superfície. Então, se eu tiver dodecanol na presença de SDS, as duas moléculas vão para a superfície. Quando as duas vão para a superfície, eu tenho, em média, menos repulsão eletrostática, porque é como se eu estivesse diluindo a carga. Eu tenho uma parte das moléculas que estão lá em cima, que é o dodecanol, que não tem carga. Isso faz com que a proximidade das moléculas seja maior. Vocês lembram daquele termo empacotamento, que a gente pode inclusive medir naquela curva de pressão superficial versus área? Então, o empacotamento das moléculas, quando eu tenho mistura de coisa com carga negativa e sem carga, que seria o dodecanol, é maior. Se o empacotamento é maior, a redução da tensão superficial é mais eficiente. Tá? Então, esse mínimo aqui, na verdade, é uma consequência disso. É uma consequência de, na superfície dessa solução, ao invés de ter só SDS, tem carga negativa, tem um pouquinho da impureza, que não tem carga. Tá? E um outro ponto importante, isso é bem fundamental, acho que até já usei esse termo aqui, ele justifica o termo que a gente costuma usar para esses álcools, que é chamado cosurfatante. Tá? Então, o dodecanol é um cosurfatante. Por quê? Porque ele ajuda o SDS, ele reduz mais a tensão superficial do que o SDS sozinho. Tá? Ele sozinho reduz pouco a tensão superficial, mas se eu tiver um pouquinho dele na presença do SDS, eu consigo maximizar o efeito do SDS. Certo? Então, esse mínimo aqui
é importante ele estar aqui, é para chamar a atenção disso. Se eu tiver moléculas que têm característica anfifílica, mas não tem carga na presença do surfatante iônico, eles agem como um co-surfatante, eles potencializam o efeito do surfatante. Tá certo? Bom, e o que deve acontecer com a CMC do SDS se eu tiver um pouquinho de dodecanol? Mesma coisa, né? O dodecanol também deve entrar na micélio, como ele se orienta na superfície, ele também vai se orientar dentro daquela esfera formada, aquele agregado formado pelas moléculas, e ao se colocar ali, ele diminui a repulsão eletrostática. Vou voltar àquele desenho porque eu chamei a atenção de vocês desse pseudo problema aqui, que são os vazios, ou seja, os contatos de água com hidrocarboneto. Se eu colocar dodecanol nessa estrutura, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar entre as moléculas de SDS. Ora, se eu colocar uma molécula de dodecanol aqui, essa molécula vai primeiro diminuir a eficiência, diminuir o efeito da repulsão eletrostática, e o segundo vai diminuir o contato desses hidrocarbonetos aqui, do próprio dodecanol, com a água. Então isso também estabiliza o sistema. Tá? Então quando eu chamei essa micela aqui de micela imperfeita, era por isso, porque na verdade eu posso melhorar a micela. Eu posso melhorar a micela colocando, por exemplo, íons, que diminui a repulsão eletrostática, estabiliza a micela, diminui a CMC. Eu posso melhorar essa micela dissolvendo coisas apolares aqui no meio. E uma das coisas que são bastante eficientes em fazer isso são os álcoois e aminas de cadeia longa, porque eles têm a cara de surfatante. E por isso que eles são chamados de co-surfatantes. Tá? Então, esses álcoois, voltando à primeira coisa que eu falei, eles não formam micela sozinhos. Então, dodecanol, tetradecanol, decanol não formam micela sozinhos. Então, eles não são moléculas que são capazes de se autoassociar e eu não chamaria eles de surfatantes. Mas quando eles estão na presença de um surfatante iônico, eles potencializam, eles maximizam o efeito, favorecem a formação do agregado de surfatante iônico. Por isso que eles são chamados de co-surfatantes. Tá? Bom, outro gráfico que eu queria chamar a atenção de vocês, e a gente já comentou um pouco sobre isso, é esse gráfico da condutividade aqui. Tá? Então, se eu graficar a condutividade de um eletrólito em função da sua concentração, vamos imaginar, por exemplo, sulfato de sódio, que é parente do nosso SDS. O que a gente deveria ter? À medida que eu coloco mais sulfato de sódio em solução, como ele está 100% dissociado, eu vou ter mais íons, né, mais sódio, mais sulfato, essa condutividade deve aumentar. Tá? E esse aumento aqui, enquanto a gente tiver os íons perfeitamente dissociados, ou seja, em concentração baixa, ele deve ser linear. Né? Quanto maior a concentração, mais íons de solução. Então essa curva aqui da variação da condutividade com a concentração deveria seguir uma reta. Tá? Se vocês estão vendo aqui, o que está indicado nesse desenho é que eu não tenho uma reta, eu tenho uma inclinação menor. A partir de um certo ponto, que é essa região que a gente está chamando de CMC, essa curva está aumentando, a condutividade está aumentando, mas ela está aumentando menos do que seria esperado se esse material, se essas moléculas estivessem perfeitamente dissociadas. Ora, isso a gente já viu, não é? Por quê? Porque quando a gente forma micela, na verdade, o grau de dissociação não é mais 100%, ele é menos do que isso, né? Vocês lembram? Porque uma parte dos contraíons gruda em cima da micela. Tá? Então, essa quebra na reta, na curva, que seria uma reta, né, de condutividade versus concentração, é uma confirmação de que o grau de dissociação, e por isso a condutividade, quando eu tenho micelas, é menor. Tá? Então eu posso usar isso para medir, é muito fácil, com medida de condutividade, condutivímetro é um aparelho bem simples, eu faço um gráfico é mais simples do que o tensiômetro, eu faço um gráfico de condutividade versus a concentração, ao invés de ter uma reta, eu devo ter uma quebra. Então eu tenho uma reta antes da CMC e uma segunda reta depois da CMC, que tem uma inclinação menor, por quê? Porque a condutividade é menor. Outra coisa importante, essa variação de condutividade aqui me dá uma ideia de qual que é o grau de dissociação da micela formada. Tá? Então, se eu tiver uma curva que tem essa inclinação que está indicado aqui, se eu tiver uma outra curva que tem uma inclinação menor, essa inclinação menor aqui que está passando por baixo desse gráfico, seria uma indicação de que o grau de dissociação da micela é menor do que esse daqui, certo? Então, quanto mais para baixo, ou seja, quanto menos inclinado for a curva de condutividade depois da CMC, menor o grau de dissociação. Dá até para estimar, tá? Tem gente que propõe, é possível fazer isso, dividir essa inclinação por essa, você tem uma estimativa, não é valorizado, você tem uma estimativa do grau de dissociação micelar, que é aqueles 10, 20, 30% que eu falei para vocês. Tá? Então essa curva aqui é para ter uma inclinação em torno de 1/3 dessa daqui, certo? Bom, a última coisa que eu queria chamar a atenção é a capacidade dessas moléculas de dissolver coisas apolares, tá? E esse é um outro método de medida de CMC, ele não está indicado aqui diretamente, ele poderia ser isso aqui que a gente chama de detergência, que é a capacidade de dissolver coisas em solução. E esse é um dos métodos que a gente usa em aula, talvez quem fez o experimento deve ter feito isso, que é medir a capacidade de dissolução de um corante apolar. Tá? A gente usa um corante porque é mais fácil de visualizar, então
O experimento que a gente faz no laboratório usa amarelo de metila, que é muito pouco solúvel em água. Quando a gente coloca ele abaixo da CMC, a gente não tem cor. Então ele não dissolve em água. Quando a gente tem a formação da micela, como a gente tem aquele agregado que tem características hidrofóbicas, essas moléculas conseguem dissolver dentro da micela. E quando elas dissolvem dentro da micela, como a micela é muito pequena, a solução continua transparente. Só que agora eu tenho cor. Tá? Então se eu fizer um gráfico de absorbância versus concentração do meu corante, abaixo da CMC eu não devo ter nenhuma absorbância, tá? Ou seja, não tem nada dissolvendo. Quando eu começo a formar as micelas, as moléculas começam a dissolver na micela. Se elas dissolvem na micela, eu vou começar a ter cor na minha solução. Tá? Então, para essa medida de CMC, o que eu preciso simplesmente é um corante apolar, por exemplo, o amarelo de metila, pode ser qualquer outro corante, e um espectrofotômetro. Tá? E eu chacoalho a solução com esse meu corante e vejo quanto dele dissolve. Quando ele começar a dissolver na solução, é uma indicação de que eu tenho a formação de micela. Certo? Então isso confirma também que as micelas são estruturas são capazes de dissolver coisas apolares porque elas têm aquele ambiente apolar. Tá certo? Então tá, vamos fazer uma pausa e a gente volta no próximo vídeo.